Há silêncios que não são ausência, são presença demais. Um espaço entre dois mundos, um fio invisível que ainda pulsa, mesmo quando a pessoa já foi embora. E talvez o que mais doa não seja a ausência física, mas a permanência psíquica. A presença que ainda vive dentro da gente, mesmo quando já não deveria. A mente revive. O corpo lembra. E o coração insiste em carregar quem já não está. Carl Jung chamava isso de vínculo inconsciente. Laços que não se rompem com distância, com o tempo, com palavras não ditas. Laços que vivem no subsolo da alma, porque nasceram daquilo que projetamos no outro. Nossos desejos, nossas faltas, nossa esperança de sermos inteiros por espelho. E por isso, quando alguém vai embora, muitas vezes não é a pessoa que sentimos falta, é de nós mesmos que nos afastamos. A dor de perder alguém, às vezes, é o sintoma de uma desconexão mais antiga, com aquilo que somos quando não temos ninguém para sustentar nossa identidade. Jung falava da individuação como esse processo de retorno ao eu. E o desligamento emocional, embora pareça frieza, pode ser o rito mais sincero de reencontro com a própria alma. Porque o apego é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de escapar da dor de estar só consigo mesmo. A ilusão da conexão eterna nos aprisiona. Acreditamos que amar é nunca se separar, quando, na verdade, o amor real exige espaço, exige morte simbólica, exige desapego do que é projeção. É difícil entender isso no início, ainda mais quando cresceram em nós pactos silenciosos. A ideia de que sumir é crueldade, de que se afastar é abandono, de que não responder é indiferença. Mas às vezes, desaparecer é o único caminho de volta para dentro. Porque o território da alma fica ocupado demais quando vivemos tentando ser necessários para o outro, e esse cordão invisível que nos prende precisa ser cortado, não por raiva, não por vingança, mas por dignidade psíquica. Sumir pode parecer fuga, mas em muitos casos é coragem. Coragem de se retirar de lugares onde sua energia já não floresce. Coragem de enfrentar o vazio que ficou e descobrir que ali também mora uma força. Porque a sombra do abandono que o silêncio ativa é, na verdade, a porta de entrada para uma cura mais profunda. Aquela que não depende de voltar atrás, mas de seguir adiante, mais inteiro, mais lúcido, mais verdadeiro. E talvez esse seja o maior paradoxo. Sumir não é ir embora. É finalmente chegar em si. Tem uma fome que quase ninguém vê. Ela não está no estômago, mas no olhar que espera ser notado. No coração que se aperta quando a mensagem não chega. Na ansiedade que cresce quando o outro se afasta, mesmo que por pouco tempo. É a fome de ser lembrado, de ser importante, de ser visto. Uma fome emocional infantil que muitos chamam de amor, mas que no fundo é carência em busca de colo. É difícil admitir, porque fomos ensinados a procurar o outro como quem procura refúgio, não como quem deseja se compartilhar. E nessa busca desesperada por acolhimento, acabamos nos perdendo em dinâmicas onde o afeto vira dependência e a conexão vira necessidade. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos, para sermos desejados, para sermos amados. E às vezes sustentamos relações inteiras só para não confrontar o buraco que existe atrás dessa máscara. Quando o outro some, o que sentimos não é apenas saudade, é desespero por um espelho que nos dizia quem éramos. É como se a ausência do outro escancarasse uma ausência ainda maior, a nossa. O quanto de nós depende do olhar de fora para existir. O quanto da nossa autoestima está apoiado no retorno, na validação, na resposta. E é aí que o apego se revela. Não como amor, mas como prisão. Uma prisão psíquica, onde precisamos que o outro precise de nós para que nos sintamos vivos. Um ciclo cruel onde o afeto é condicionado.
me ama, para que eu me sinta digno de existir. Mas amor não é isso. Amor não pode ser uma coleira emocional, nem uma necessidade desesperada de ser necessário. Desligar-se começa por reconhecer essa fome, por admitir que o que doía não era a perda do outro, mas a perda do reflexo que ele nos dava. E esse reconhecimento não enfraquece o amor, ele o purifica. Porque só quem consegue ficar com a própria ausência consegue depois escolher o outro sem se anular. Só quem se sustenta em silêncio pode sustentar um vínculo sem se perder nele. Desligar-se de alguém não é apenas um gesto emocional, é um ato profundamente espiritual. Porque há vínculos que não se rompem com discussões, com promessas quebradas ou com o tempo, mas apenas com silêncio. Não o silêncio do orgulho, mas o silêncio sagrado de quem entende que há conexões que só se curam na ausência. Conexões simbióticas, onde o outro se tornou parte demais, onde a fronteira entre o eu e o tu se dissolveu a ponto de não sabermos mais onde um termina e o outro começa. Carl Jung chamou isso de fusão simbiótica, uma forma primitiva de apego, onde o outro vira extensão da nossa própria emoção. E é por isso que insistimos tanto em manter quem nos fere, porque inconscientemente acreditamos que sem aquela pessoa perdemos uma parte de nós. Mas essa ideia é uma prisão, um mito, um emaranhado psíquico que precisa ser cortado, não com raiva, mas com verdade. O processo de individuação, como Jung descreve, é a jornada do ser humano em direção à sua totalidade. E esse caminho exige cortes, exige deixar de se confundir com o outro, exige renunciar ao conforto da fusão emocional para conquistar a integridade energética. Porque enquanto estivermos vazando nossa energia em quem já não nos acolhe, estaremos enfraquecidos, confusos, reativos. Desligar-se é um ato de amor próprio que transcende o emocional. É quase cirúrgico, um movimento interior que diz: eu não posso mais me perder para te manter. E isso é espiritualidade real. Não a espiritualidade romantizada, que confunde apego com compaixão, mas a espiritualidade madura, que entende que amar também é saber sair. Que preservar o sagrado da própria alma é às vezes mais importante do que manter um vínculo. E sim, vai doer. Mas essa dor é diferente. Não é a dor do abandono. É a dor do nascimento. Um nascimento de si mesmo. Porque toda vez que nos retiramos com verdade, algo novo se organiza por dentro. E nesse vazio que se abre, começa a nascer uma nova presença, a nossa. Às vezes, o que achamos que é saudade é abstinência. Uma ausência que queima como se fosse amor, mas que na verdade é falta de anestesia. Porque tem pessoas que não foram apenas presenças, foram alívio. Alívio para um vazio que já existia antes delas. Um vazio antigo, difícil de nomear. E quando elas vão embora, o que sentimos não é exatamente a falta do outro, mas a volta silenciosa da dor que ele nos ajudava a esconder. O cérebro humano é viciado em alívio. Dopamina, hormônios, memórias, tudo se organiza como um sistema de recompensa. E quando encontramos alguém que, mesmo sem saber, nos oferece esse alívio, nos sentimos vivos, vistos, inteiros por um instante. Mas não é amor, é dependência química emocional. É o uso do outro como anestésico para um buraco existencial que nunca olhamos de frente. E é por isso que repetimos vínculos. Voltamos para as mesmas histórias. Reabrimos conversas. Espiamos perfis. Porque a memória emocional cria uma miragem. Faz parecer que ali havia algo especial. Mas, na verdade, havia apenas um entorpecimento confortável. A fantasia de que, ao lado daquela pessoa, éramos menos solitários, menos quebrados, menos nós mesmos. Jung dizia que o outro é muitas vezes um espelho, e o que projetamos nele não é quem ele é, mas quem precisamos que ele seja. A projeção amorosa é isso, enxergar no outro o salvador da nossa dor. E quando ele vai embora,
Somos forçados a encarar o que estava atrás da ilusão. Somos forçados a ver que não era amor, era fuga. Essa revelação é dura. Ela machuca o orgulho, desmonta narrativas, mas também liberta. Porque quando entendemos que não era a pessoa, mas a sensação, podemos começar a buscar aquilo que sempre quisemos sentir, dentro de nós, sem intermediários, sem vícios, sem precisar nos fragmentar em função de ninguém. E aí sim, começa o verdadeiro desligamento. O fim da idealização e o início da presença real consigo mesmo. Tópico 4. Técnica de 3 etapas para desligar-se com consciência e não com frieza. Desligar-se não é um ato bruto, não é cortar de uma vez, não é silenciar por raiva ou ignorar para punir. Desligar-se, quando feito com consciência, é um processo de delicadeza profunda, um gesto silencioso de respeito por si mesmo, e por isso precisa de etapas, de rituais, de lucidez. Porque quando uma conexão emocional está impregnada demais, sair exige mais do que intenção, exige um caminho claro. A primeira etapa é o reconhecimento simbólico, entender o que o outro representou em sua vida. Nem sempre é só um parceiro. Às vezes é a mãe que você não teve, o pai que nunca olhou para você, a criança ferida que queria ser salva, ou até a ideia de um salvador, de alguém que preencheria o que faltava. Sem esse reconhecimento, você tenta se desligar da pessoa, mas continua preso à simbologia dela. É preciso ver o arquétipo por trás da relação. A segunda etapa é cortar os pactos invisíveis. Aqueles acordos silenciosos que fazemos sem perceber. Eu fico se você me validar. Eu me anulo, contanto que você não vá embora. Eu te salvo e você me ama. Pactos movidos por culpa, dívida emocional, pena, lealdade inconsciente. Eles não aparecem nas palavras, mas sustentam toda a dinâmica. E para cortá-los, é preciso nomeá-los. Olhar para eles e dizer, com firmeza interna, eu não pertenço mais a isso. A terceira etapa é ritualizar a separação. Dar forma simbólica ao que está acontecendo por dentro. Escrever uma carta que não será enviada. Fazer silêncio não como fuga, mas como símbolo. Mudar algo físico no ambiente, como uma roupa, um móvel, um espaço. Pequenos gestos que dizem ao inconsciente, aqui termina um ciclo. Porque o inconsciente precisa de símbolos, não de teorias. E quando ele entende que algo se encerrou, ele libera, ele solta. Uma mulher me contou certa vez sobre uma relação que a consumiu por 7 anos. Não havia mais contato há muito tempo, mas ela ainda sonhava com ele, ainda vivia na espera de um retorno que nunca vinha. Só quando ela reconheceu que ele representava seu pai ausente e que ela buscava naquela relação a validação que nunca teve, é que ela conseguiu se libertar. Não foi rápido, mas foi real. E pela primeira vez, ela sentiu paz. Não indiferença, paz. Porque essa é a diferença. Quem se desliga com consciência não se torna frio, torna-se livre. E liberdade emocional é isso. Não carregar o outro dentro da mente como um fantasma. É deixar que ele vá, para que você possa, enfim, voltar a si. O corpo entende que acabou. A rotina muda, o contato some, os caminhos se separam. Mas na mente, a história continua, e é aí que mora o verdadeiro enredo invisível. Porque, mesmo sem perceber, muitas vezes mantemos a pessoa viva dentro de nós. Não no coração, mas no pensamento, nas conversas imaginadas, nas lembranças que revisitamos como quem assiste um filme antigo, nos cenários onde ainda esperamos por uma resposta que nunca vem, e isso não é inofensivo. Porque o inconsciente não distingue o que é vivido do que é lembrado. Para ele, tudo é presente. Quando você revive mentalmente uma cena com alguém que te feriu ou que te abandonou, você reativa os mesmos circuitos emocionais, o mesmo sofrimento, a mesma angústia.
É como abrir a ferida todos os dias, esperando que ela se cure sozinha. Jung falava do inconsciente autônomo, uma força que opera mesmo sem nossa permissão consciente. E é por isso que, mesmo quando decidimos racionalmente esquecer alguém, algo em nós insiste em lembrar. Porque aquela pessoa se tornou símbolo de algo não resolvido. E enquanto esse símbolo não for dissolvido, o padrão se repete. A presença se mantém. A mente vira refém. É um erro sutil, mas fatal. Acreditar que se afastar fisicamente é suficiente. Que parar de falar com alguém é o mesmo que se libertar dele. Não é. Porque a verdadeira prisão está na repetição interna, nos diálogos que nunca aconteceram, nas fantasias de reconciliação, na idealização do e se. Enquanto isso existir, a ligação segue ativa. Por isso, desligar-se é mais do que sumir. É se retirar também por dentro. É parar de alimentar com memória aquilo que já não tem mais vida. É dizer a si mesmo, com honestidade, chega. E fazer esse chega ecoar não em grito, mas em silêncio firme. Um silêncio que não espera mais retorno, que não cultiva mais saudade como desculpa, que não fantasia mais redenção. Porque manter o outro vivo na mente é prolongar a dor, é impedir que o luto se complete. E só quando essa presença psíquica se dissolve é que podemos sentir o verdadeiro alívio, a leveza de um espaço vazio que, aos poucos, começa a se preencher com aquilo que é realmente nosso. A natureza nunca se apressa e, ainda assim, tudo se cumpre. Ela conhece o tempo do recolhimento e nos ensina com sua sabedoria silenciosa que há momentos em que é preciso parar, recolher os galhos, soltar as folhas, entrar num ciclo de aparente morte, que na verdade é só um gesto de preservação, porque até a árvore mais forte precisa de um inverno para florescer de novo. Sumir também é isso, uma retirada estratégica da alma, não para desaparecer do mundo, mas para se reencontrar em si. Porque há fases em que a presença dos outros ocupa demais, confunde, drena, e só o silêncio é capaz de devolver o eixo. Mas não qualquer silêncio. É um silêncio simbólico, quase sagrado. Um útero onde o velho morre, para que o novo possa nascer. A natureza nunca culpa a árvore por perder suas folhas. Nunca acusa o rio por secar. Nunca julga a terra por estar árida. E mesmo assim, nós nos sentimos culpados por nos retirarmos. Como se pausar fosse egoísmo, como se o silêncio fosse agressão. Mas não é. É instinto de sobrevivência psíquica. É ciclo vital. É sabedoria ancestral dizendo: descansa, antes que se quebre. Jung compreendia a psique como algo orgânico, vivo, em constante transformação. E como todo organismo vivo, ela também precisa de tempo. Tempo para processar, para curar, para se reorganizar. E não há como fazer isso no barulho, na presença constante de estímulos, na exposição permanente ao campo energético do outro. O silêncio, nesse contexto, é refúgio. E como toda pausa natural, ele também tem um fim. A árvore que solta suas folhas não está desistindo de viver, está economizando energia. Está priorizando suas raízes, está se preparando para florescer de novo, com mais força, com mais presença, com mais verdade. Assim também somos nós. Quando nos retiramos com sabedoria, não estamos fugindo da vida. Estamos nos preparando para voltar a ela, com mais inteireza. Há uma voz que sussurra baixinho quando você decide ir embora. Ela diz: você está sendo cruel. E se ele precisar de você? Talvez você esteja exagerando. Essa voz não vem do presente. Ela é antiga. Foi construída ao longo de uma vida tentando agradar, tentando não ferir, tentando ser aceito a qualquer custo. E quando você escolhe sumir para se preservar, essa culpa aparece. Como se cuidar de si fosse um ato egoísta. Mas a culpa, muitas vezes, é uma armadilha do ego. É a sombra moral que Carl Jung descreveu.
aquela parte da nossa psique que se alimenta de julgamentos, que nos obriga a sermos bons segundo padrões que nem sempre são verdadeiros. E é essa sombra que nos mantém presos a vínculos que já não fazem sentido, porque no fundo, aprendemos que é melhor se trair do que decepcionar o outro. A grande inversão simbólica acontece aí. Passamos a acreditar que permanecer é ato de amor, quando na verdade, muitas vezes, é covardia. Fugir de uma escolha difícil, adiar um luto necessário, evitar o desconforto de desapontar. Mas a verdade é que, às vezes, é mais cruel ficar do que ir. É mais danoso alimentar uma relação ferida do que encerrá-la com honestidade. Desligar-se exige aprender a frustrar expectativas, a decepcionar com respeito, a romper laços com dignidade, porque sua alma não veio ao mundo para manter pactos que te adoecem. Ela veio para florescer, e isso inclui, sim, decepcionar quem esperava que você fosse alguém que você já não é. Crescer é, inevitavelmente, um processo de desilusão para os outros e de revelação para si mesmo. A culpa pode até bater à porta, mas não precisa ser recebida como verdade. Ela é só um reflexo de um condicionamento antigo, um medo de perder o amor do outro. Mas amor verdadeiro não exige anulação. E quem te amar de verdade, um dia vai entender sua retirada. E se não entender, tudo bem. Porque no fim das contas, quem precisa te compreender primeiro é você. Sumir dói, não apenas pelo afastamento do outro, mas pelo confronto com tudo o que emerge no silêncio. Dói porque, ao cortar o vínculo, também morre uma versão sua, aquela que existia em função do outro, aquela que se moldava para ser aceita, que se esquecia para ser amada. E toda morte simbólica tem seu luto, seu peso, sua travessia. Mas há dores que não são punição, são passagem. Quando Jung falava do ego e do processo de individuação, ele nos mostrava que só se chega ao eu real após muitos rompimentos internos. Romper com ilusões, com papéis, com máscara, com narrativas que já não nos pertencem. E para isso é preciso um vazio, um corte, uma pausa profunda. Sumir é esse corte. É o momento em que o ego, ferido, grita por respostas, por retorno, por controle. E você escolhe não atender, não correr atrás, não sustentar o enredo antigo. E esse gesto é brutal para a parte de nós que só sabia viver em função de validação. Mas também é libertador, porque é nesse abismo que a consciência começa a nascer. O silêncio vira espelho. O afastamento vira espelho. A dor vira espelho. E diante desse reflexo, você começa a perceber quem é de verdade. Não quem você era no vínculo, não quem o outro projetava em você, mas quem permanece quando tudo o que era espelho se quebra. Quem fica quando a imagem some. E o que fica é seu. É nesse ponto que a separação deixa de ser perda e se transforma em revelação. Porque o fim da fusão emocional não é o fim do amor. É o início da autonomia afetiva, da clareza, da escolha livre. É onde nasce um tipo de presença que não depende mais da aprovação externa para existir. E então, pela primeira vez, você percebe: sumir foi só o começo. O começo de um retorno que, na verdade, sempre foi para dentro. Separar-se, no fundo, não é o fim de uma história. É o início de outra. Mais silenciosa, mais autêntica, mais sua. Carl Jung chamava isso de renascimento simbólico. Um processo em que o eu verdadeiro emerge das ruínas das projeções, das dependências, dos papéis que já não servem. E sim, esse nascimento é solitário. Mas ele é também profundamente libertador. Sumir não é desaparecer do mundo, é reaparecer em si. É deixar de existir para os olhos que te viam pela metade, para começar a existir inteiro, mesmo que no escuro. Porque no fundo, a liberdade emocional não vem quando o outro vai embora. Ela vem quando você para de correr atrás de quem nunca te viu por completo. Quando você escolhe voltar, não para da história, mas para a sua essência. Amar de verdade não é se perder, é se encontrar.
E só quem se separa com consciência pode amar com presença, porque o amor que nasce após o luto, após o silêncio, após a retirada, é outro, mais leve, mais lúcido, mais digno. E talvez esse seja o grande paradoxo. Às vezes, é preciso sumir para, enfim, se encontrar. Porque o verdadeiro reencontro com o outro só acontece quando você já se reencontrou consigo mesmo. Se isso falou com você, você já faz parte dessa jornada. Curta, se inscreva e compartilhe com quem carrega esse mesmo silêncio. Frase senha nos comentários: o silêncio também é poder.